Oi, eu sou Tarcísio Henrique, o Ciso, e hoje vamos ver que a adolescência não é um período fácil para ninguém. E não podia ser diferente com o nosso herói, o Heracles, o Hércules. E muito menos com quem convivia com ele. O jovem Heracles era danado, rebelde e tinha um apetite sexual. Mas antes de começar, eu peço para você já dar o seu like e se inscrever no canal. E vamos lá, direto para Tebas, porque o jovem Heracles já começou a aprontar. Ops, estudar. A educação de Heracles, assim como de seu irmão Íficles e dos demais meninos gregos, começou dentro de sua casa. O primeiro grande mestre de Heracles e de seu irmão foi o Anfitrião, o pai deles que ensinou Heracles a conduzir bigas. Lembrando que o Heracles, o Hércules, foi fecundado por Zeus e Íficles, seu irmão, por Anfitrião, que era casado com Alquimena, mãe de Heracles e Íficles. Logo, Heracles é filho de Zeus, mas é Anfitrião, o seu pai mortal. Fora Anfitrião, o primeiro professor foi Lino, que ensinava música e letras. Bom, para entender a importância de Lino, basta saber que ele é irmão de Orfeu, o maior músico de todos os tempos, e filho de Urânia, uma das musas. Bom, foi Lino que ensinou Heracles a tocar lira. Mas o Lino, ele era conhecido por bater nos seus alunos, mesmo porque essa era uma das ideias educacionais da época. O Lino usava isso com frequência, principalmente com Heracles. Durante as aulas de Lino, enquanto o irmão de Heracles se comportava com atenção, o Heracles mostrava que disciplina não era o seu forte. Qualquer coisa fazia Heracles, se descontrolar. Aliás, Heracles colocava tanta força com seus grandes dedos na lira que vivia arrebentando suas cordas. E isso irritava o Lino. Aí, certa vez, o Lino, cansado das indisciplinas do herói, chamou a atenção batendo no Heracles. O Heracles ficou tão nervoso, mas tão nervoso e tomado pela raiva, pegou a lira e deu uma pancada com tanta força no professor que o Lino foi parar no reino de Hades. Bom, o jovem Heracles foi acusado então de homicídio e levado ao tribunal. Os juízes acusavam Heracles de ter cometido um crime terrível e injustificável. Mas o herói era capaz de se defender sozinho, porque tinha recebido vários ensinamentos, inclusive sobre direito e política. Então ele explicou que não teve a intenção de matar seu professor e citou uma lei decretada pelo maior legislador da Grécia, o Radamanto. Ele disse: aquele que é atacado tem o direito de matar o adversário em caso de legítima defesa. Aí, os juízes não tiveram mais o que dizer e declararam Heracles inocente. Depois de ser absolvido pelo tribunal, vieram outros professores. Eumopo, que era filho de Poseidon, ficou no lugar de Lino, ensinando música. Mas dessa vez foi tudo tranquilo. O Heracles também teve como professor Eurito, que ensinou o manejo do arco. O Eurito era muito famoso com a arte do arco, porque ele tinha aprendido com o deus Apolo. Mas esse professor também teve um problema mais tarde muito sério com o Heracles. E o que aconteceu? O Heracles, ele se apaixonou pela filha de Eurito, que é a Iole. Mas aconteceu que o Eurito, rei da Ecália e agora já ex-professor de Heracles, se recusou a aceitar que a filha se casasse com um herói. Mas Heracles quis Iole a qualquer custo. Mas até ela se recusava. Então o Hércules atacou Eucália, saqueou a cidade e disse para Iole que mataria seus pais na sua frente. A Iole não aceitou e deixou seus pais serem mortos por Heracles. Bom, após Heracles matar a todos, mesmo assim, ele tornou Iole sua concubina e vai levar ela para a casa de Dejanira, que vai ser a futura mulher de Heracles.
Castor foi outro famoso professor de Héracles. Ele era irmão de Helena de Troia e Clitemnestra, e irmão gêmeo de Pólux. Bom, Pólux e Castor, apesar de serem gêmeos, tinham pais diferentes. Pólux era filho de Zeus, portanto imortal, e Castor de Tíndaro, um mortal. E quando o Castor morreu, o Pólux pediu a seu pai, Zeus, que desse ao irmão o mesmo privilégio da imortalidade. Então Zeus transformou os dois na constelação de Gêmeos. Bom, mas vamos voltar à educação de Héracles. Como a gente viu, o Héracles sempre se comportou indisciplinado, temperamental e rebelde, a tal ponto de Anfitrião começar a temer pela vida dos professores. Então, ele mandou Héracles para o campo, para cuidar do seu rebanho. Héracles crescia muito forte e aos 18 anos ele já tinha 3 metros. Sim, é isso mesmo, 3 metros. E foi justamente aos 18 anos que o Héracles fez seu primeiro grande feito. Bom, havia um leão de tamanho descomunal, enorme e muito feroz, que atacava os rebanhos de Anfitrião e o reino do rei Tespo. Bom, o rei Tespo, cansado dos ataques do monstro, convocou todos os homens para matarem o leão, mas ninguém quis enfrentar o monstro. E como ninguém se apresentou, o Héracles se ofereceu para enfrentá-lo. Bom, para isso ele foi morar no reino do rei Tespo. Esse rei tinha 50 lindas filhas. Bom, a caçada acontecia durante o dia e quando chegava a noite, o Hércules voltava para o palácio do rei Tespo. O rei Tespo, desejando que o Héracles tivesse filho com as suas filhas, oferecia cada noite uma filha para ele, o que agradava muito a Héracles. Coincidentemente, foi só no 50º dia que o herói conseguiu capturar a fera. Portanto, como a caçada durou 50 dias, o Héracles fecundou todas as 50 filhas do rei. Elas tiveram 50 filhos do herói, que são conhecidos como Tespíades. Aliás, a potência sexual do Héracles não tem competidor. Só para situar, o Héracles terá 70 filhos com 62 mulheres. Bom, para competir com ele, só mesmo o seu pai Zeus. Ao retornar para casa em Tebas, o Héracles, do caminho, encontra os funcionários do rei de Orcômeno, Ergino, que vinha cobrar os tributos de Tebas como indenização de guerra. Tebas tinha que entregar como tributo 100 bois todos os anos. Mas o Héracles sempre ficou indignado com isso e dessa vez quis dar um basta. Aí ele pegou e cortou as orelhas e o nariz dos funcionários e pendurou no pescoço deles e mandou eles de volta para o rei. E mandou dizer que aquilo era o pagamento do último tributo. Bom, o rei Ergino ficou indignado, com muita raiva, e mandou um grande número de guerreiros para enfrentar Tebas. Depois de muitas batalhas, o nosso herói ele teve uma grande sacada. O Héracles desviou o curso de um rio e matou todos os guerreiros de Ergino. Bom, não contente ainda, o Héracles depois disso perseguiu e matou o rei Ergino. E ainda passou a cobrar o dobro de indenização, ou seja, 200 bois da cidade de Orcômeno. Mas foi nessa guerra que Anfitrião, o pai mortal de Héracles, morreu, lutando ao lado de seu filho. O rei de Tebas, o Creonte, ficou muito grato com Héracles e vai dar sua filha Mégara em casamento a ele. Aliás, esse Creonte é o mesmo da história de Édipo Rei, aquele que matou o pai e se casou com a mãe. Bom, o Héracles ele nasceu durante o reino de Creonte, depois da tragédia do Édipo Rei. As histórias elas vão se juntando e vão formando tipo uma rede. A educação grega era um modo de formação que buscava educar o corpo e a mente. Os gregos do período clássico dividiam a jornada diária em 3 partes. A primeira parte era dedicada ao trabalho, né? A segunda, a um tempo para o descanso. E por último, era a hora do dia dedicado ao lazer, a escolé, que vai dar na palavra escola. A palavra
Escola vem do grego escolé, que significa ócio, o mesmo que tempo livre, que lazer. Portanto, escola significa lugar do ócio. Ócio diferente do sentido que damos atualmente. Ócio era uma reunião, um momento em que os cidadãos gregos tiravam um tempo livre para falarem sobre filosofia e sobre os comportamentos sociais, ou seja, era um momento de lazer. Nessa época, os momentos de lazer estavam ao alcance apenas daqueles que não tinham uma atividade de trabalho e, consequentemente, só os cidadãos ricos podiam desfrutar do tempo livre. Bom, aos 7 anos, a criança era levada para uma instituição chamada palestra. Palestra, que significa em grego escola, local para exercícios. Quem levava a criança à palestra, ou seja, à escola, era um escravo da família, chamado de paidagogo, que é a junção de duas palavras gregas. Paidos, que é criança, e agogos, que é conduzir. Portanto, aquele que conduz a criança. Aí, a origem de outra palavra, pedagogo. Bom, aos 13 anos, ele era encaminhado ao ginásio, que em grego significa lugar onde se pratica exercícios físicos e militares. Aos 16 era encaminhado à efebia. Lembrando que efebo significa jovem, portanto é o lugar de instrução de jovens. As matérias eram moral, esporte, estética, música, artes e cálculo. Lembrando que a educação era voltada para as famílias ricas. Portanto, a escola era um privilégio. As famílias pobres encaminhavam seus filhos para aprender um ofício. Olha, gratidão por chegar até aqui neste vídeo que é dedicado aos pedagogos, tá? Gratidão aos professores. Se você curtiu, deixa o seu like e se inscreve no canal. Comenta também aqui embaixo e aperta o sininho. E como diz Arnaldo Antunes, professor é a profissão que faz todas as profissões. Um beijo, fui!